qualquer das duas histórias dos meus romances de facto são ficcionadas, não são histórias reais, embora sejam um bocadinho aquilo que eu acho quando nós olhamos para a história, e com o recuo que nos dá podemos olhar a anos de distância. É que a história aconteceu assim, determinada história, como poderia ter acontecido de outra maneira. Não aconteceu isto exatamente, nem no Brasil, nem em Portugal, neste livro, nem aconteceu em São Tomé e Príncipe naquele, mas poderia ter acontecido. E isso é o que me fascina trabalhar com a história, é partir de uma rede que é uma rede factual, histórica, concreta, que envolve pesquisa para chegar lá. Eu estendi a rede e por cima da rede então eu vou enxertar aquilo que eu ficciono. Eu nem sei o que é que teria acontecido se eu tivesse lido o Jorge Amado em português de lá, mas seguramente que teria gostado muitíssimo menos, porque as coisas não faziam sentido. Miguel Sousa Tavares nasceu na cidade do Porto, em Portugal. Formado em Direito, trocou a advocacia pelo jornalismo. Publicou diversos livros, entre eles Equador, um best-seller em Portugal e no Brasil. Miguel Sousa Tavares fala sobre o seu novo romance, Rio das Flores, um belíssimo e amplo retrato das sociedades brasileira e portuguesa durante os conturbados anos da primeira metade do século XX. Vamos lá? Para começar, eu queria te perguntar como é que foi a sua relação com o Brasil? Como é que começou essa sua paixão pelo Brasil revelada no conteúdo do Rio das Flores agora? Boa noite. Você normalmente sabe como é que as paixões acabam, não sabe muito bem como é que começam. E eu espero que esta não acabe nunca. Também já teve o seu período de arrufos, na era do Collor, sobretudo, em que eu, porque gostava tanto do Brasil, fiquei zangado com o Brasil. Foi uma zanga, uma birra minha. Acho que o Brasil não chegou a saber, mas eu, pelo menos, senti muito isso. E começou... Assim que eu vim ao Brasil a primeira vez, ao Rio de Janeiro, assim que abriu a porta do avião. E há uma passagem neste livro, no Rio das Flores, em que um dos personagens, o personagem principal, chega ao Rio de Janeiro também, e exatamente aquilo que eu pus ele a sentir é o que eu senti nessa altura. Eu lembro-me de dar 2 passos para fora do avião e fui empurrado para dentro pelo calor e pela umidade e pelo cheiro a clorofila. E tive a sensação nítida que depois, quando saísse para fora, eu ia entrar dentro de qualquer coisa novo para mim, completamente diferente daquilo tudo que eu conheci. E realmente, porque tive uma vida como jornalista em que tive a sorte de correr o mundo inteiro, eu acho que há 2 países para mim que são diferentes de tudo, que é a Índia e o Brasil. Só que da Índia eu sou distante, culturalmente, linguisticamente, tudo. E do Brasil eu sou próximo, ou pelo menos tenho tentado sentir-me próximo. Depois foi uma paixão que eu fui alimentando ao longo da vida, com leituras, com músicas, com cinema, com amigos, com comidas, com tudo. E então eu acho que a minha paixão por o Brasil é feito muito dessas coisas. Data de quanto tempo isso atrás? 77, creio eu. Faz 30 anos já. Na altura que eu vim havia a ditadura militar e isso era como uma nuvem, tal qual como o meu personagem, que chega também e encontra uma ditadura aqui, a do Getúlio na época. Mas isso não me impediu de gostar muito do país, pelo contrário, ajudou-me a tentar perceber melhor, ajudou-me a não ficar indiferente ao que se passava na cena política e eu acho que isso também contribuiu para o meu conhecimento do Brasil. Indo à sua literatura, que é uma literatura extremamente sensorial, não é? A gente sente, eu costumo brincar que eu costumo sentir o cheiro das coisas quando lendo o seu livro. Indo a isso, como é que você consegue fazer essas descrições? Fala um pouco do seu trabalho de pesquisa para chegar a isso. Eu tento fazer isso e que a maior parte dos meus leitores me dizem mesmo isso. E normalmente até dizem uma coisa que para mim é o melhor elogio que me podem fazer, é que veem os livros, não se limitam a ler, veem como se estivessem lá, que é uma escrita muito cinematográfica, muito baseada na imagem. E eu acho que isso se deve à minha experiência como jornalista, como repórter de televisão durante muitos anos, à consciência que eu tinha que eu precisava de escrever para imagens. Tem que escrever conforme as imagens que encontrou.
E essa escrita visual, se você quiser, é uma coisa que está muito entranhada dentro de mim. De tal maneira que, quando eu estava a rever o Equador, o primeiro livro, a certa altura há uma cena em que uns personagens estão a jantar dentro de uma sala e depois saem para fora para a varanda. E há um personagem que vai sair para a varanda e eu reparei na revisão do livro que eu tinha escrito saiu cá para fora, quando o normal era ter dito saiu lá para fora. Não é? Só que eu já estava a ver a câmara do lado de cá a filmar o personagem. E, portanto, era como se estivesse a escrever um guião mais do que um romance. E há muito tempo atrás, isto é uma história que eu conto várias vezes, que eu estava a viajar com a minha mãe a Roma e ela disse-me assim, Miguel, viajar é olhar, porque eu estava ansioso para ir conhecer mais coisas e ela não desbancava do seu chá e do seu cigarro no café da Piazza Navona. E ela disse-me isso, viajar é olhar. E eu senti isso como uma grande verdade. Viajar é sobretudo olhar. O resto, fazer compras, tirar fotografias, fazer vídeos, slides, tentar agarrar aquilo que verdadeiramente não se consegue agarrar, não vale a pena, é inútil. Se você olha, você interiorizou. Se verdadeiramente gostou, esse filme nunca deixa de passar. Inclusive você pode sentir o sabor da comida, os cheiros, pode sentir a mesma coisa toda e continua a viajar. Né? E quando tem o privilégio e a sorte, como eu tenho, de um dia poder sentar-se em frente a um computador e escrever sobre isso, regressa tudo. Quer dizer que as fotografias não lhe fizeram falta nenhuma, nem as recordações, nem os chapelinhos, nem os gorros, nem nada dessa parafernália com que os turistas hoje viajam pelo mundo inteiro. Eu devo dizer, entre parênteses, que eu sou um felizardo, porque eu tive 2 sonhos na minha vida, que foi ser jornalista e ser romancista. E vivi o primeiro intensamente até me achar maduro para passar para o segundo. Mas justamente o meu treino era de escrita muito curta, no máximo 2, 3 páginas, 4 páginas. Acho que o texto maior que eu tinha escrito teria umas 10 páginas, tirando uma história infantil. E quando, no primeiro dia que eu me sentei em frente do computador, eu tinha a noção da dimensão que o livro ia ter, eu sabia que o livro ia ter pelo menos 500 páginas como teve, que me ia ocupar, eu achava que 1 ano, acabaram por ser 3 o primeiro livro e outros 3 o segundo. Portanto, eu tinha a imensidão de um monte de páginas em branco à frente e não sabia se tinha capacidade de analítica, não era de síntese, o oposto, para esticar a história, para estender a história, sem fazer aquilo que a gente chama na gíria, que é fazer palha, não é? Que não interessa nada. E foi uma experiência que eu conduzi durante 1 ano e ao fim do ano, quando estava a meio do livro, eu bloqueei e disse, e não saía dali, não conseguia escrever mais, não conseguia chegar ao fim da história, embora eu soubesse o fim da história, mas não conseguia simplesmente. E pensei, pronto, fiz a experiência, falhei, não vou conseguir escrever, mas pelo menos hei de dormir descansado, porque já resolvi este assunto que estava pendente desde que eu era miúdo. Mas acontece que eu não passei a dormir descansado, não, passei a dormir angustiado. E houve um dia, passados 6 ou 7 ou 8 meses, que voltei ao computador e as coisas saíram outra vez. De maneira que agora, com o Rio das Flores, eu já fui para isto muito mais calmo, já sabia o que é que tinha pela frente, já sabia que iam ser anos de trabalho, já sabia que ia exigir de mim, de certa forma, suspender a vida normal que todos temos, deixar de acudir a coisas que eu deveria acudir, deixar de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer, inclusive a viajar, por exemplo, e que me tinha que dedicar àquilo. Mas eu sabia qual era o ponto de chegada e sabia que, tendo saúde, eu chegaria lá. E, portanto, foi diferente. Agora é mais fácil. A primeira vez é que custou mais. Qualquer das 2 histórias dos meus romances, de facto, são ficcionadas, não são histórias reais. Embora seja um bocadinho aquilo que eu acho quando nós olhamos para a história, e com o recuo que nos dá podemos olhar a anos de distância. É que a história aconteceu assim, determinada história, como poderia ter acontecido de outra maneira. Portanto, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, e quer dizer que não aconteceu isto exatamente, nem no Brasil, nem em Portugal neste livro, nem aconteceu em São Tomé e Príncipe naquele, mas poderia ter acontecido. E isso é o que me fascina trabalhar com a história, é partir de uma rede que é uma rede factual, histórica, concreta, que envolve pesquisa para chegar lá. Eu estendi a rede e por cima da rede então eu vou enxertar aquilo que eu ficciono. E, por exemplo, o personagem Diogo chega ao Brasil de Zeppelin
eu ponho no voo inaugural do Zeppelin, que veio de Friedrichshafen, na Alemanha, direto para o Rio de Janeiro, o primeiro voo do Zeppelin, e eu investiguei minuciosamente tudo o que se passou naquele voo, de tal maneira que está ali exatamente o voo, foi aquele, durou aquelas horas, durou aqueles minutos, partiu àquela hora, o comandante chamava-se com o mesmo nome que ali está, a comida a bordo era a mesma, porque eu fui buscar um menu do Zeppelin, era tudo verdade, só que havia um passageiro a mais, que é o meu personagem, que esse não esteve no voo. E é isso que eu gosto mesmo, que é olhar para a história e pensar, e se eu, ou um personagem qualquer que eu invente, pudéssemos estar a bordo do hidroavião, se pudéssemos ter estado no assassinato de Júlio César, se pudéssemos ter estado nas campanhas do Napoleão, como é que teria sido? Além da pesquisa, por que o Rio de Janeiro? Em que situação que você decidiu fazer no estado do Rio? A ideia da história, eu já contei, apareceu-me justamente quando estava aí do Rio de Janeiro para Lisboa, num voo de noite, e o comandante do avião convidou-me para ir ao cockpit e começámos a conversar e ele contou-me a história de um bisavô dele, que por razões políticas, na altura era um monárquico contra a República Portuguesa, teve que se exilar de Portugal e veio para o Piauí e comprou uma fazenda. E depois voltou para Portugal e vivia entre lá e cá e viajava de Zeppelin. E eu achei fascinante. E eu cheguei a Lisboa e convidei o comandante para almoçar, fomos almoçar 2 ou 3 vezes, ele trouxe-me tudo sobre o bisavô, inclusivamente foi ele que me deu o menu de bordo do Zeppelin, trouxe-me postais que ele tinha mandado, trouxe-me fotografias da fazenda no Piauí, etc. E eu comecei a engendrar uma história e resolvi ambientá-la no Piauí. Há uma passagem no livro em que o Diogo chega a primeira noite que ele dorme numa fazenda e dorme de janela aberta. E está a ver a lua, meia lua, entrar pela janela e quando ele está a adormecer há um pássaro noturno que vem e pousa no parapeito da janela e olha para dentro do quarto. E eu até digo como se perguntasse quem é este intruso. Ora, esta cena aconteceu comigo exatamente. Exatamente. Aonde? Numa dessas fazendas? Numa fazenda também. Eu deitei-me para dormir, estava a lua a entrar pelo quarto, dormi de janela aberta, pousou um pássaro ali na janela. E eu pensei coisa extraordinária, viu? Isto vai entrar também no meu livro. Bom, adiante, então fiz essas viagens, tratei de arranjar toda a documentação que eu podia, inclusive eu tenho um diário de uma fazenda, de um fazendeiro, de uma mulher do fazendeiro, já não me lembro, que nunca foi publicado, que foi a família que me ofereceu. E que é muito curioso, porque é através disso que eu percebi que, por exemplo, que eles, as únicas coisas que eles não importavam na fazenda, de tudo, desde as roupas a tudo, era petróleo e sal. Tudo o resto era produzido lá. Portanto, aquilo era uma unidade empresarial, familiar e tudo, autónoma, num tempo em que não tínhamos a facilidade das comunicações, não é? E depois de fazer isso tudo, também fui para essa descoberta maravilhosa chamada Wikipedia, da internet, onde se encontra muita coisa. E durante 2 anos e meio, o escritório da minha casa, que ainda é um espaço grande, estava atulhado de livros e de documentos, completamente atulhado. E sobrava assim só um bocadinho, que era o caminho para eu ir para o quarto. E então a empregada não podia tocar naquilo, nem sequer limpar o pó, porque uma vez tentou limpar o pó e voaram não sei quantos xerox, fotocópias, como a gente chama. E no dia que eu finalmente acabei aquilo e livrei-me daquela tralha toda, eu voltei a ter a minha casa outra vez, normal como era. Mas isto para dizer, pronto, que a investigação é uma parte complicada, dura. Eu fui ajudado, tinha uma historiadora a trabalhar comigo. Fui ajudado também por amigos, como a Teresa, por pessoas com quem esclarecia dúvidas e coisas. E quando tinha tudo pronto, atirei-me à tarefa de escrever. A família do Rio das Flores não tem nenhuma correspondência com a minha, nenhuma, nem a nível de composição de membros da família, nem a nível de relações familiares. Isto é uma família da terra, que é uma coisa que eu nunca fui, embora gostasse de ter sido. E embora tenha sido criado numa aldeiazinha do interior de Portugal, do norte, quando era miúdo, mas a minha família nunca teve terra. E o que eu tentei descrever aqui é que a posse da terra, quer seja latifundiário, quer seja um pequeno lavrador como a Corella, gera um tipo de relação amorosa com o espaço e familiar entre si que é diferente de tudo. Por aquilo que eu tenho visto, as pessoas que têm terra nunca saciam a fome de terra, quer tenham pouca, quer tenham muita, quer não tenham nenhuma, e têm uma relação, de facto, que é diferente de tudo aquilo que nós, os outros que não temos terra, temos. É diferente da nossa relação com o dinheiro, é diferente da nossa relação com a casa, com as coisas materiais, a deles é muito especial.
e gera relações familiares muito especiais. E a trama dessa história anda muito à roda disso, dos dois irmãos e da obrigação que cada um deles sente de defender as raízes da família na terra. E aquele que é o conservador, que é o fascista, que é o reacionário, acaba por ser o que defende de facto a sua terra, o que dá continuidade às coisas, enquanto que o outro vai-se embora e é visto por ele como um traidor. Mas no fundo o que se vai embora, o que é que ele vem fazer? Vem para o Brasil outra vez para ter terra, tentar recomeçar no outro lado, manter a mesma ligação. Eu acho que o romance tem que ter uma história e que o lead da história é uma história de amor, mas não só. No Rio das Flores, eu acho que o personagem principal é a liberdade, mais do que as relações amorosas. E acho que os dois personagens secundários a seguir são Portugal e o Brasil. É como eu vejo isto. E é, sobretudo, uma história da busca da liberdade contra a ausência de liberdade e de como isso pode dividir as pessoas. No Equador, eu reconheço, se calhar, mais uma história de amor, embora a partida do livro e a ideia inicial e a maneira como começa não remeta de forma alguma para uma história de amor, não é? Estamos perante um dandy, perante um playboy do início do século XX, não é? Uma pessoa que vai para São Tomé à espera de tudo menos de viver um romance de amor. E, portanto, aquilo é um enxertio que aparece na história, que ele não está à espera. E provavelmente o leitor já está, porque já está a ver o que o próprio personagem não viu, não é? O leitor já está a seguir a inglesa desde a Índia e o personagem só a encontra em São Tomé. Mas eu não seria capaz de escrever um romance sem uma história de amor, pelo menos lá dentro. Porque acho, tenho uma grande divergência ideológica com o Marx, embora deva dizer que hoje em dia eu reconheço, pela primeira vez na minha vida, começo a reconhecer que o Marx tinha razão em muitas coisas, quando olho para esta concentração. Mas há uma que eu não reconheço. Quando ele diz que a luta de classe é o motor da história, eu acho que o motor da história é o amor. E que aquilo que fez avançar a história, ou recuar, que às vezes fez que a história fosse por este caminho e não por aquele, são as relações amorosas dos decisores ao longo da história. Que eu gostaria um dia de pegar nesse tema e, sei lá, pegar desde a vida do Napoleão ao Júlio César, que já aqui falei, e tentar investigar e perceber até que ponto é que a vida amorosa deles condicionou aquilo que eles vieram a fazer depois. Portanto, para mim, um romance tem que ter sempre uma história de amor. Não sei, isto é um bocado ridículo dizer, mas é como quando nós éramos criancinhas e abríamos o livro e disse, tem bonecos? Se não tem, não gosto. Pronto. Não, depois ao longo da história você vai tendo dúvidas, vai pegando atalhos, vai fazendo caminhos paralelos, vão entrando coisas. Por exemplo, o Equador não era suposto entrar a parte da Índia no Equador, como no Rio das Flores não era suposto entrar a Guerra Civil de Espanha. E são coisas que de repente, pronto, apetece-me ir por ali, escrever aquilo e depois voltar. Não é? E eu, em relação ao Equador, como em relação a este, mas ao Equador, porque o final era mais forte, ou mais inesperado talvez, eu sempre soube como é que ia acabar. Sempre. E no final, se você se lembra, ele, antes de se matar, escreve uma carta ao rei. Essa carta ao rei estava escrita na minha cabeça há 3 anos, palavra por palavra. E eu resisti a escrevê-la logo. Eu quis chegar lá, naturalmente. Quando chegasse à página 490 e tal, eu escreveria a carta. E no dia que fui escrevê-la, eu estava feliz, porque eu já sabia que ia acabar o livro e que tinha conseguido chegar ali. E eu sabia, palavra por palavra, o que é que eu ia escrever, porque de facto tinha vivido 3 anos com aquilo, e sabia como é que o livro acabava e tudo isso. Só houve coisas que mudaram, pronto, eu acho que todos os livros têm coisas que são, como é que eu hei de dizer, são pistas que o autor deixa e que as pessoas que estão de fora não percebem. Por exemplo, ele mata-se às 3h27 da manhã. Porquê? Porque é a hora em que eu pus ponto final no Equador. E isso aí, pronto, eu não tinha previsto, não é? É um detalhe, mas eu gosto muito do fim do Equador, devo dizer. Existem alguns livros que são traduzidos de português de Portugal para o Brasil e vice-versa. O Miguel gostaria de ver o seu livro traduzido e faz sentido como escritor? Eu tanto não gostaria que foi uma exigência contratual, digamos assim, neste caso logo acolhida pela Companhia das Letras, de que não houvesse nenhuma mudança nos meus livros, tanto no primeiro como neste, em relação à grafia e à gramática de Portugal. E da mesma maneira que eu me recuso a ler autores brasileiros
transformados em português de lá, porque acho que é um assassínio, não apenas do livro, mas talvez até um assassínio de caráter. Isto para dizer que eu, obviamente, antes de ser contra o acordo ortográfico, eu estou numa situação que ninguém me explicou porquê. Eu não consigo perceber porquê. E não sei como é que o processo correu aqui no Brasil. Em Portugal correu à revelia de toda a gente que todos os dias trabalha com a língua, que são os escritores, os jornalistas, os editores, os professores de português. Ninguém foi ouvido, ninguém foi consultado. E, de repente, a gente já sabia que havia a ameaça do acordo ortográfico, mas ninguém ligava a importância. E, de repente, aliás, sexta-feira passada, no Parlamento em Lisboa, dizem-nos, olha, vai mudar isto, vai mudar aquilo, vai mudar aquilo outro. E a minha reação é dizer, mas porquê? Alguém pediu? Havia necessidade? Estamos mal? Não nos entendemos? Não, entendemos. E a prova que nos entendemos é que eu escrevo com a linguagem de lá e aqui leem e vice-versa. E eu, como toda a minha geração de portugueses, somos largamente educados do ponto de vista das leituras com os brasileiros em brasileiro. Eu nem sei o que é que teria acontecido se eu tivesse lido o Jorge Amado em português de lá, mas seguramente que teria gostado muitíssimo menos, porque as coisas não faziam sentido. E então é isso que eu acho que há tantas coisas que os governos deviam fazer e não fazem, e são necessárias, que eu fico sempre de pelo eriçado quando os vejo a fazer aquilo que ninguém pediu. E dá-me vontade de dizer, parem, estejam quietos. Aliás, escrevi um texto antes de vir para cá, no Expresso, que é um jornal onde eu escrevo, que o título era exatamente esse. Por favor, parem de governar. Mas conta essa história do deserto do Saara que ele se referiu. Que viagem foi essa? Eu já fiz 14. 14 viagens ao deserto do Saara. Oh. Já não vou há uns 5, 6 anos, mas houve uma altura, assim como muitas pessoas vão a Fátima, ou vão a Lourdes, ou vão a Meca, eu ia ao deserto do Saara, onde estavam os meus deuses, digamos. Mas o que você viu de diferente no deserto do Saara para ir 8 vezes? Perguntam-me isto muitas vezes. Não é? O que é que há no deserto do Saara? A resposta é nada. Quando há nada, há o absoluto. Há tudo. As duas coisas fundem-se, não é? Você não consegue dizer se não vê nada ou se vê tudo. Eu costumo dizer logo a seguir a vir ao Saara, eu fui à Amazónia. E eu costumava dizer, eu passei do dia 0 da criação do mundo para o dia 1 da criação do mundo. Como se Deus tivesse começado pelo deserto e não havia nada, só havia calhaus. E de repente disse, não, isto não pode ser assim. E então fez o excesso de tudo que é a Amazónia, que é o oposto. Não é? Há coisas que não têm resposta. Também perguntaram ao Edmund Hillary, que foi o primeiro homem a conquistar o Everest, porquê que ele tinha resolvido escalar o Everest. E ele respondeu, porque estava ali. Pronto, é a mesma coisa. Você vai ao deserto porque está ali. Depois, porquê que volta? Isso já é uma história mais complicada, talvez mesmo uma história para divã de analista, acho eu. Eu limpava-me ali dentro mesmo. Acho que o deserto, que tem uma faculdade extraordinária, demonstra o melhor e o pior de si. E tanto pode correr bem como pode correr mal. Se correr bem, você conhece o melhor de si. Se correr mal, conhece o pior de si. Qualquer das duas coisas é importante. Qualquer das duas coisas acaba por ser útil para a vida.